Olá, 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 gente do bem! Bom dia, bom dia, bom dia! É um prazer ter você aqui comigo para mais um bate-papo. Espero que realmente esse bate-papo possa contribuir, especialmente nesse momento que nós estamos, vivenciando, onde as doenças estão chegando aí com uma velocidade, muito mais rápida. Tudo mudou após a Covid, após 2020 e agora todo ano, sai ano, aquele assunto que volta sempre com intensidade cada vez maior, que é a dengue. Então, gente, o que nós podemos de fato fazer, utilizar, os produtos apícolas, a apiterapia, quais será que são os mais indicados, quando o assunto é virose e quando o assunto é alergia, pele, rejuvenescimento, diabetes, tireoide, alterações na tireoide, os hormônios, quais será que são os mais indicados? E você? Para problemas renais, gente, nossa, muito importante falar sobre isso com estudos científicos. Então, quais produtos apícolas você conhece, quais você já utiliza no seu dia a dia? E eu quero compartilhar a minha experiência que eu tive há mais de 20 anos, o que eu utilizei que me ajudou não, me trouxe assim a autocura, a cura do meu corpo, a autocura para um cisto, que eu tive já há mais de 20 anos, e eu vou compartilhar aqui o que eu utilizei que trouxe a verdadeira cura, porque a verdadeira cura é aquela que vai na causa, e nós sempre estamos em busca do que? Da causa, Se você quer, por exemplo, fazer uma prevenção com relação à dengue, nós temos que ir aonde? Na causa. E a causa muitas vezes não é tão somente, sim, ter o seu cuidado ali com água parada, enfim, ter o seu cuidado, a sua higiene é muito importante, mas mais importante do que isso é você cuidar do seu terreno biológico, porque quando nós temos o nosso terreno biológico fortalecido, você não entra na frequência do vírus, por exemplo. Então essa é a proposta nossa aqui, trazer opções da natureza que irão fortalecer o nosso sistema imunológico, as nossas defesas, limpar o nosso terreno biológico. Então, é sobre isso que eu gosto de falar, é o que eu faço, é o que eu pratico já há mais de 20 anos, estou há mais de 38 sem fazer uso de remédios alopáticos, há mais de 20 que eu atuo na agricultura orgânica, nós temos uma loja com produção de alimentos orgânicos, então é sempre utilizando a natureza ao nosso favor, utilizando tudo aquilo que é gentil com o nosso corpo. E a apiterapia, os produtos apícolas, são produtos que vocês vão ver como eles são gentis com a gente, como não oferece resistência, assim como os antibióticos. Então, nós temos aí a natureza a nosso favor, Então, olha, como eu te falei, como eu já comecei falando aqui, eu tive essa experiência comigo já há mais de 20 anos e já utilizo a apiterapia desde os meus 20. Quando eu me casei, aos 21 anos, eu me lembro de já levar comigo própolis. E era uma época ainda que não se falava em própolis, isso há mais de 30 anos, mas eu já, não sei, já tinha isso, eu já herdei um pouco, esse cuidado da nossa saúde também, eu herdei da minha avó, que já gostava dos produtos apícolas, e com certeza foi com ela que eu aprendi sobre isso também, Ela sempre tinha ali a sua hortinha, então a gente via ela utilizando as ervas no seu dia a dia. A casa da minha avó sempre tinha aquele cheiro de ervas quando ela estava cozinhando, usava manjericão, Então assim, a minha avó sempre trouxe esse lado de plantava chuchu,
né? Então eu já muito nova me lembro de oferecer chuchu para os vizinhos. Então a gente cresceu nesse ambiente. Então isso para mim é algo que eu considero que foi um dos fatores que me levaram também para esse caminho, né? Essa herança que eu trago, essa lembrança boa da minha avó, falando que tinha que começar a semana comendo escarola, que é a chicória, que ela tinha que comer banana prata. Então eu tenho essa recordação da minha avó. Então isso é muito bom e eu me sinto muito feliz por também agora compartilhar com vocês algo que eu ganhei também de herança, né? Uma herança boa, esse conhecimento, e a gente agora poder propagar num momento onde as pessoas estão sofrendo tanto com as doenças que estão chegando, né? Numa velocidade muito mais intensa, o nível de inflamação nas pessoas está muito alto, as infecções surgindo aí e os antibióticos não fazendo efeito. Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas que estão ou com dor, né, ou com uma alergia que não cessa, uma infecção de repetição, agora a questão da dengue. Então isso, gente, é algo que eu tenho percebido que tem aumentado nesses mais de 20 anos que eu trabalho, que nós temos a loja de orgânicos. Então eu recebo não só os clientes, mas também as pessoas que eu faço atendimento, mas eu percebo que tem aumentado, sabe, as questões aí, tanto ligado a câncer, né, e tantas outras que vocês aí estão acompanhando, né? Então a gente precisa divulgar esse tipo de conhecimento. Agora está se falando mais, né, sobre o poder da própolis, por exemplo, mas antes não, a gente não ouvia, né, não tinha isso não era muito divulgado, era como se fosse algo assim que não, acho que não faz muito efeito não, acho que eu preciso do antibiótico mesmo, porque acho que esse própolis aí não vai resolver a minha situação, né? Então, olha, eu gosto muito. Olha, existe um termo disseminado na comunidade médica e científica, né, quando o assunto é cannabis, né, que é o estudo da cannabis, chamado efeito Storage ou efeito de comitiva. O que é isso? Olha, nada mais é do que o resultado da interação entre as substâncias presentes ali, no caso da cannabis, tá? Mas aí a gente pode trazer esse mesmo efeito para todas as substâncias da natureza. Então, o que é? Que é o resultado da interação entre as substâncias, por exemplo, presente na própolis. Então, o resultado da soma dos terpenos, dos flavonoides, né? Tudo que contém ali, ao entrarem no nosso corpo, ele vai ter muito mais, uma ação muito melhor do que aquele item isolado, né? Então a substância isolada no nosso corpo, ela não tem um efeito tão positivo do que quando ela está ali em sinergia, naquele pacote que a natureza produziu, né? Então a sinergia, quando nós falamos em sinergia entre os óleos essenciais, ou a sinergia presente na própolis, no mel, né, nos produtos que nós vamos falar aqui, é muito mais do que 1 mais 1 é igual a 2. Não é assim que funciona. É muito mais, né? A soma é muito maior quando a gente tem essa sinergia. Por isso que eu gosto de fazer escolhas sempre pelo pacote completo, do jeito que a natureza produziu. Eu acredito muito mais nessa sinergia do que, por exemplo, fazer uso de substâncias isoladas. Então, quando você manipula uma substância isolada, um nutriente isolado, eu não acredito, e isso a ciência está provando, né, através desse efeito Storage, de que o nosso corpo, ele reconhece muito mais quando as substâncias estão ali naquele pacote pronto que a natureza ofereceu, né? Então, a apiterapia, olha, é o uso terapêutico dos produtos das abelhas, né? Com e sem ferrão, né? Então tem as abelhas com e sem ferrão. Então, gente, quando a gente pensa nas abelhas, é como se o corpo da abelha ela fosse uma verdadeira usina, né? Uma usina química ultra sofisticada. A gente tem que ver nesse sentido, é uma usina ultra sofisticada. E no Brasil tem mais de 300 espécies, olha, de abelhas sem ferrão, né?
são nativas, indígenas, e isso tudo já existiam aqui quando chegaram os colonizadores. Então, olha, são mais de 6 tipos de produtos apícolas que nós podemos ter a partir das abelhas. Às vezes a maioria aí não conhece um ou dois. Então, olha, nós temos a apitoxina, né, que é a toxina da abelha, no uso medicinal, o mel, a geleia real, a própolis, né, ou o extrato de própolis, ou a própolis, que é uma resina. E aí tem própolis verde, própolis vermelha, própolis amarela. Qual escolher? Como escolher, né? O pólen também. Então, nós vamos falar hoje de 4, tá? Então, de 4. Então, a apis mellifera foram trazidas pelos jesuítas na época, olha, para a produção de ceras e velas para os padres. Então, foi aí que começou a apicultura no Brasil. E própolis, gente, quando nós vamos pensar em própolis, como escolher a melhor própolis? Você acha que escolher uma própolis mais concentrada é a melhor estratégia? Qual a própolis melhor? A própolis a mais nova ou a própolis já mais velha? Então, sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui ou agora da própolis. Então, a própolis verde é a mais estudada, né? Então, é aquela que vem do alecrim do campo, né? E tem outras plantas também, mas a predominante é o alecrim do campo. Então, ela é composta, olha, de 55% de resinas e bálsamos, 30% de ceras, tem óleos voláteis, 10%, tem pólen também e oligoelementos. Então, na própolis, nós temos silício, nós temos manganês, nós temos vitaminas do complexo B, B1, B2, B6. Então, a própolis é considerado o quê? Um alimento, é um alimento funcional com mais de 200 componentes, olha. Então, vai melhorar não só, olha, a qualidade do sono, é uma substância, né, um alimento, tá? É um alimento relaxante, que tem uma ação relaxante e protege contra os vírus. Então, especialmente indicada para esse momento onde as pessoas estão aí sofrendo, né, com a dengue e tantas viroses aparecendo. Então, olha, e não só vírus, tá? Fungos e bactérias com estudos científicos, tem ação cicatrizante, inibe, gente, a liberação de histamina. Sabe aquelas pessoas que têm aquelas crises alérgicas? A própolis inibe essa liberação de histamina. Então, se você conhece alguém que é extremamente alérgico, indique fazer uso da própolis. Eu era alergia ambulante, eu era extremamente alérgica, fui uma criança alérgica, já contei aí em outros vídeos, né, como foi a minha infância, desde bebê, sofrendo com crises, tudo me dava crise, se eu sentisse um cheiro, eu espirrava, se eu saísse, mudasse o tempo, eu já começava a espirrar, os olhos lacrimejar, eu era extremamente alérgica. Tudo coçava meu nariz, a minha garganta. E olha, gente, isso foi até meus 14 anos. Depois eu já contei em outros vídeos como foi esse processo meu, como me curei. Mas uma das coisas que eu incluí na minha vida foram os produtos apícolas, né? Então, eu não sou alérgica mais desde os meus 14 anos. Não posso entrar em ar-condicionado, sair, choque térmico, sentir cheiro, não gosto de cheiro químico, assim, né? Mas assim, se eu sentir, não me afeta, assim, eu não entro em crises, não entro em crise. Então, gente, realmente, os produtos apícolas eu tenho certeza que contribuíram. Olha aqui, própolis faz parte da minha vida desde os meus 21 anos, até antes, porque quando eu casei com 21 eu levei própolis. Então, olha, inibe a liberação de histamina, né, responsável pelas crises alérgicas. Então, quando a gente pensa em própolis, gente, para a gente avaliar a qualidade, como escolher a melhor própolis, bom, nós temos que pensar, será que essa colmeia foi pintada? Porque eles pintam e depois quando eles vão raspar a resina, às vezes raspa tinta junto, tá? Então tem que ficar atenta à qualidade, porque aí esse extrato vai ser de má qualidade, né? E aí
o ideal é eles usarem uma outra estrutura que chama tira e põe, que aí não precisa ficar raspando essa própolis, né? Então o apicultor vai ter uma melhor qualidade, um melhor manejo, né? Com mais qualidade. Então, olha, são muitos detalhes na hora de você escolher a sua própolis, né? Então, a própolis velha ou nova, qual é a melhor? A jovem, a própolis mais nova. Então, o apicultor, ele tem que ter um compromisso com esse trabalho dele. Por quê? Porque se ele deixar a própolis lá por muito tempo, ela já se oxida. E aí, quando ele vai colher aquela própolis, ela já está uma própolis velha, oxidada, né? E aí ele vai ali, ainda vai raspando aquela própolis também, já vai ficar uma própolis de má qualidade, né? Às vezes fica aquela própolis lá mais de 6 meses. Então, por isso que é importante você buscar por própolis que tem ali um selo, uma certificação, ou que você conheça a procedência. Então, não significa que aquela própolis que não tem um selo de orgânico, não significa que não seja uma boa própolis. Pode ser que tenha um apicultor ali na sua região, né, ali que tem um compromisso com a qualidade e a própolis dele vai ser excelente e ele não tem selo, tá? Então, não é uma garantia, tá? Mas, claro, quando a gente busca por própolis, como essa aqui que eu tenho, que a gente tem na loja, própolis orgânica, né? Aí vai ter essa inspeção que garante com que essa própolis não tenha sido raspada, que não seja uma própolis velha, né? Então, isso que vocês têm que ficar atento, tá? Então, quer dizer, ter ou não o selo de orgânico é uma garantia mas também não significa que aquele que não tem o selo que não seja uma boa própolis, né? Agora, e quanto à concentração? Às vezes as pessoas chegam, eu queria uma própolis 50% de concentração de extrato seco. Nem sempre, gente, nem sempre a própolis mais concentrada é a de melhor qualidade. Porque o mínimo exigido por lei é 11%. Mas às vezes eu prefiro escolher uma própolis que tem aqui, por exemplo, o mínimo exigido, que é 11%, mas eu conheço a qualidade dessa própolis, do que escolher uma própolis que tem 50% de extrato seco, mas é uma própolis velha, uma própolis de má qualidade. Então, nem sempre ter mais concentração é a melhor estratégia, né? Então, tem própolis que às vezes eles também tem ali um pouco de cera junto, então a gente tem que tomar esse cuidado, né? E olha, um detalhe importante, vocês sabiam que tem produtores que alimentam as suas abelhas com soja e milho transgênico? Gente, não tem condições de você escolher uma própolis ou um produto apícola que o apicultor ali está alimentando a abelha com um alimento transgênico. Não vai dar certo, a gente vê que as abelhas estão morrendo por conta dos agrotóxicos, por conta de todas essas toxinas que estão aí, as abelhas já estão morrendo, colmeias inteiras estão morrendo, né? Então, se você tiver um apicultor nessa condição, ele jamais vai conseguir o selo de orgânico. Então, né, quando você tem o orgânico, o selo, você tem a garantia de que ali não tem nada transgênico também, né? Então, gente, por exemplo, olha, aqui eu tenho, olha, quem aí tem o hábito de incluir a própolis no seu dia a dia, assim, na forma de shot, você pode colocar ali a sua própolis, você pode colocar um pouquinho de limão, né, espreme um limão. Então, começar o dia oferecendo para o seu corpo aquilo que ele verdadeiramente reconhece dentro desse pacote de sinergia da natureza é maravilhoso, né? Então, olha, e um detalhe, o nosso corpo, gente, ele não tem a capacidade de estocar os polifenóis, né? Polifenóis, eles atuam no nosso corpo e são eliminados, atuam e são eliminados e vão embora, né? Por isso que nós temos que consumir continuamente, né? Não adianta você escolher tomar própolis, por exemplo, só quando você já está doente. Não é assim que funciona. Porque ele é um alimento e assim como todo alimento, nós temos que consumir diariamente. Se não fosse assim, se o nosso corpo conseguisse estocar, nós precisaríamos nos alimentar uma vez por semana,
uma vez a cada não sei quantos dias, mas não foi isso que o Criador nos deixou. Ele nos deixou os alimentos para nós ingerirmos diariamente, porque o nosso corpo precisa desses nutrientes diariamente. Não adianta querer fazer estoque, né? Por exemplo. E aí, olha, um estudo em 2017 mostrou que a própolis, olha, tem ação, uma atividade antidiabética, antiprotozoários, parasitas, anticâncer, saúde bucal, antioxidante, antifúngico, anti-inflamatório e antitumoral. Gente, aonde que nós encontramos um único, produto que tem todas essas atividades, gente? Só na natureza. Olha, a Marta, eu fiz um tratamento choque, quer dizer, usou assim uma quantidade, uma dosagem maior, que tem essa indicação aqui, olha, eu fiz um tratamento choque, usei própolis por 24 horas e meu braço que estava travado voltou o movimento em 2 dias. Olha, gente, se não é maravilhoso isso? Na época, a Marta me procurou, Marta, perguntando o que teria, o que ela poderia utilizar para essa dor que ela estava no braço, e acho que já tinha feito algumas outras estratégias, Marta? E aí, gente, olha, eu falei para ela, Marta, faz uso da própolis um único dia nessa concentração, 30 gotas de hora em hora, mas um único dia. Gente, agora para dengue, para essas pessoas que estão sofrendo, então pega ali um dia só e toma essa dosagem, 30 gotas de hora em hora. E depois continua tomando ali 3 vezes ao dia, 30 gotas ou 1 ml, 3 vezes ao dia. Para quem está super bem, que é difícil hoje encontrar quem esteja super bem, aí toma 1 vez ao dia, tá? E olha, você viu, a dor dela foi embora. Foi embora, gente. Então, você vê, olha, bom dia, Ana Lu. Eu faço muito uso da própolis, olha lá, Ana Lu. Faço muito uso da própolis e é maravilhosa. E é mesmo, olha lá, tá vendo? Olha, a questão da própolis em cápsula. Então, tudo é aquilo, entra nessa questão. Precisa ver quanto tem de própolis ali dentro da cápsula, porque às vezes, o que acontece? Vai ter uma concentração muito pequenininha, você teria que tomar não sei quantas cápsulas, aí eu falo não sei quantas, por quê? Precisa ver quanto de própolis de fato tem em cada cápsula. Se essa própolis é de qualidade, se o produtor é consciente, se não é uma pessoa que simplesmente quer ali vender a própolis em cápsula sem se preocupar com a qualidade, então eu ficaria mais atenta. Eu acho que você vai ter que, tipo assim, é um investimento... É um investimento, eu acho que muito alto, que não vale a pena, tá? A menos que seja, assim, aquela pessoa que não tolera própolis, eu não suporto, não consigo tomar, por exemplo, tomar esse 50 ml, eu não consigo tomar, então aí eu acho que vale a pena, tá? Ou você vai para uma viagem, eu tenho que levar e não tem como levar própolis líquida, aí eu acho que vale a pena, tá? Porque tudo que você coloca em cápsula, o custo aumenta muito. Então, precisa ver se realmente vale a pena, É aí avaliar custo-benefício, Um outro estudo em 2008, olha, excelente atividade fungistática e fungicida em testes in vitro contra leveduras, como as leveduras que causam o quê? Micoses nas unhas. Então, estudos também em 2017... Olha, a atividade sinérgica da própolis associada a diversos antibióticos, quer dizer, uma excelente alternativa terapêutica para aquelas pessoas que estão já com resistência aos antibióticos, que os antibióticos não estão mais fazendo efeito. Então, vai potencializar a ação do antibiótico. Se você está precisando, está fazendo uso de antibiótico, inclua a própolis, porque vai potencializar a ação do seu antibiótico, Essa questão é muito séria, essa questão da resistência aos antibióticos. Por quê? Porque os antibióticos, eles estão na ração dos frangos, dos ovos. Então, nós estamos, quem come frango e ovos de granja, está recebendo antibiótico, através da ração que é dado para eles. E aí você já acaba ficando com resistência quando você precisa fazer uso de um antibiótico, seu corpo já não faz mais efeito,
E olha, um detalhe importante, mulheres que não podem, tem mulheres que chegam na loja e falam assim, eu não posso fazer reposição hormonal porque eu tive um câncer e esse câncer era hormônio dependente, tá? Não pode fazer uma reposição hormonal, que realmente não é bom, nem quem teve, nem quem não teve, fazer reposição hormonal sintética, nunca vai ser bom pra gente, mas ninguém fala, pouco se fala sobre a questão dos alimentos, que já tem esses promotores artificiais de crescimento que atuam como hormônio. Então eu falo, olha, você não faça reposição com hormônio sintético, mas não fala para você, olha, evite frango e ovos de granja. É a mesma coisa, você está recebendo ali os promotores artificiais de crescimento que atuam depois, né, nessa questão das células de câncer, né? Então, olha, um outro dado importante da própolis, olha, já tem estudos mostrando que foram utilizados álcool de posto de gasolina para fazer própolis. Gente, pensa se não é aqui no Brasil como a gente tem que ficar atento com relação à qualidade das coisas que a gente utiliza. Porque jamais você vai utilizar, imagina que alguém vai utilizar álcool de posto de gasolina para fazer uma própolis. Tem jeito, né? Olha, própolis sendo enrolada em jornal para ser transportada, então também vai ser uma própolis que já vai ter metais tóxicos, vai ter chumbo ali daquele jornal, né? Então, tem que ficar atento a essa questão da qualidade. E olha, como eu falei, o nosso corpo não estoca esses polifenóis, por isso que nós podemos sim fazer uso da própolis diariamente, né? Agora, com relação a câncer, olha, um estudo também mostrou que a diferença entre a própolis vermelha e a própolis verde no câncer de próstata. Então, especialmente para homens, né, com câncer, ou que querem prevenir, ou que já estão com prostatite, a inflamação ali na próstata, olha, eles mostraram que a própolis vermelha teve um efeito inibitório melhor comparado à própolis verde. Então é aquilo, depende para que você quer a própolis, qual é o efeito que você espera, o benefício que você espera. Talvez a própolis vermelha tenha uma ação melhor quando o assunto é próstata, né? E também, olha, um outro estudo mostrando a mesma questão da própolis vermelha em relação à próstata, né? Agora, olha, um estudo mostrando o efeito da própolis comparado ao quimioterápico. Então, pessoas que estão aí recebendo quimioterapia, olha, quanto maior a dosagem do quimioterápico, maior foi a inibição das células de melanoma. Porém, no caso do uso da própolis, o resultado foi muito semelhante. Então, quer dizer, o efeito da própolis teve um efeito semelhante ao quimioterápico para as células ali do melanoma. Então, olha que estudo lindo esse para quem quiser depois aprofundar mais, né? E olha, a própolis verde já reduzindo as complicações com relação à modulação das citocinas inflamatórias, das citocinas pró-inflamatórias, que aí tem os nomes, né? Interleucina 1, interleucina 6, mas são substâncias que têm essa ação. Então, a própolis verde já se mostrou melhor. Então, quando o assunto é dengue, é covid, né, que está aí agora, né, nós estamos aí com essa epidemia de dengue, a própolis verde vai ter uma ação melhor, né? Para o diabético, gente, olha aqui, mostrando também um outro estudo da própolis verde com diabetes rins, olha. O estudo também mostrou que melhorou os parâmetros antioxidantes, né? E o controle glicêmico. Olha, e melhorou o perfil lipídico, o controle glicêmico e a função renal. Olha que maravilha, né? E um estudo também maravilhoso, aqui um outro estudo mostrando, olha, o benefício da própolis verde em pacientes renais crônicos. Então, tem estudos, você pode utilizar com segurança, né? Ele vai ser um imunoestimulante seguro, né? E também, olha, um potente adjuvante para as vacinas, né? Então, ela induz uma resposta imune mais precoce do que qualquer vacina. Então, olha, você pode ir utilizando ali no seu dia a dia, né?
E olha, é como se as abelhas, gente, ela tivesse um negócio chamado mira laser, né? Uma inteligência natural, né? Então ela tem alta especificidade para células cancerígenas, sem oferecer o que? A toxicidade. Então isso que é maravilhoso. Não oferece toxicidade para células saudáveis, porque o que a quimioterapia faz? Ela vai lá, atinge a célula, né, que nós precisamos, que ela, né, morra, mas ela também atinge as células saudáveis. Já na apiterapia, através da própolis, isso não acontece, ela é seletiva, ela só vai atuar nas células que a gente quer que realmente elas morram, né? Aí aqui a Marta, olha, com qual idade pode iniciar o uso da própolis? Olha, a partir dos 2 aninhos já pode, tá? E antes disso, a mãe pode utilizar também, a mãe que tá amamentando, ela pode utilizar a própolis, porque aí o bebê já vai recebendo, né, mas de uma forma mais diluída, tá? E aí, gente, você pode colocar a própolis, olha, na fruta, tem gente que coloca até em salada, tá? Você pode colocar ali umas gotinhas, né? A própolis vermelha, ela tem um sabor melhor até pra gente tomar, então você pode fazer ali a sua salada, colocar a sua própolis, eu já fiz, fica bem gostosa, né? E aí, gente, quando a gente pensa no mel, né? Nós falamos agora da própolis, agora do mel. Olha, tem mel de flores, mel de melato da Bracatinga, né? E olha, o mel é utilizado desde a época de Hipócrates, né? Olha, ele já era receitado pelo pai da medicina. E aí, o que a gente vai ter, né? No mel, por exemplo, vai ter as abelhas sem ferrão, né? E tem as abelhas que vai produzir um mel com mais umidade. Então, isso que vai determinar se vai ser um mel que vai cristalizar ou não. Então, um mel que tem de 17 a 22% de água, ele vai cristalizar menos, porque ele tem um menor teor de água e maior teor de sais minerais. Então, não significa que o mel que cristaliza não é um mel puro, tá? Além disso, o mel vai ter os oligoelementos também, tem todo esse pacote que o nosso corpo reconhece, tem vitaminas B1, B2, B6 e tem enzimas que vão quebrar os carboidratos. Olha que maravilha, tem enzimas como a invertase que faz a quebra, a hidrólise, né, dos carboidratos em carboidratos menores. Olha que maravilha. E aí, gente, nós temos mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão no Brasil. Então, imagina quantos tipos de mel que a gente pode ter, né? E aí também, da mesma forma, gente, mel de qualidade. Então, você sabia que a indústria permite, né? A lei, né, da indústria permite, a legislação brasileira permite uma falsificação legal, né? Por exemplo, quando você vê lá iogurte com mel, bolachas com mel, você sabia que ali não contém mel? Ou você acha que quando você consome um iogurte escrito iogurte com mel tem mel? Não tem, gente. É um preparado. E isso a legislação permite. Então é como se fosse uma falsificação legal. Quer dizer, a legislação permite que você escreva lá que o seu iogurte é com mel quando não existe mel ali. Olha só. E aí, bom, tem o mel falsificado, tem aquele melheiro que também rouba o mel e também falsifica. Então tem que ter muito cuidado na hora na escolha, né? Um mel que ficou exposto muito tempo no sol também. Você vê, as abelhas, elas guardam o mel ali, né? Ao abrigo da luz. Então a abelha, ela tem essa inteligência, ela sabe como tem que ser feito. Mas o homem vai lá e já modifica tudo, né? Então, olha, aí eu tenho aqui, por exemplo, um mel, né? Você pode encontrar assim, mel de qualidade, mel que tem um selo, um mel que receba, né, por exemplo, selo de orgânico, ou que tem aqui, olha, agricultura familiar. Tudo isso vai garantir, né, que realmente você tem ali o mel de verdade. Ou que você conheça pequenos produtores na sua região também, busque por esses produtores, eles existem, né? Você só precisa buscar.
Olha, tem estudos mostrando, olha, mel e câncer. Olha, o mel impede o desenvolvimento do câncer, bloqueando os 3 estágios principais da formação de câncer, como a iniciação, a proliferação e a progressão do câncer. Mas pouco se fala sobre esses estudos, as pessoas têm medo muitas vezes de usar o mel. A questão é como você vai utilizar, quanto você vai utilizar, né? Tudo depende da quantidade, né? Então a quantidade vai impactar sim no benefício. É claro que se você comer um pote de mel por dia, vai te trazer prejuízo, né? Olha, diabetes e mel. Quem aí imagina que um diabético poderia consumir mel? Tem estudos mostrando, olha, diferentes estudos demonstram o efeito hipoglicemiante, né, hipoglicêmico do mel. Então, é um novo agente antidiabético que pode ter aí um potencial significado, né, no tratamento. Claro que sempre ajustando a dose, ajustando o restante que você consome no seu dia a dia, né, os carboidratos que você consome. Então, olha, perspectivas para o futuro, o uso do mel como um agente antidiabético, né? Então a gente ainda não tem muito bem como funciona todo esse processo, talvez seja por conta desse pacote que eu falei, que está presente, né, dentro dessa sinergia perfeita que a natureza produz, né? Então a gente tem ali os oligoelementos, tem os minerais, né? Tudo em doses bem pequenas, né? De uma forma que o nosso corpo precisa. Agora, tem que ficar atento com relação à qualidade, por exemplo, o mel de laranjeira. A gente não tem mel de laranjeira orgânico, tá? Por quê? Porque ainda nós não conseguimos certificar que aquela laranjeira não está contaminada com agrotóxico, por exemplo. Então, quando você consome um mel de laranjeira, você tem ali pode ter ali essa contaminação. As laranjas são muito contaminadas com os agrotóxicos. Então é melhor às vezes você escolher um mel silvestre, né, um outro tipo de mel, a escolher um mel de laranjeira, né? Agora, gente, falando um pouquinho de um outro produto maravilhoso da abelha, da abelha que eu amo, né, que eu falo muito aqui, é a geleia real, gente. Então essa comida mágica, né, o leite das abelhas. Olha, no Oriente, eles consideram a geleia real como um raio de sol que entra pela nossa boca. Olha que maravilha! E o consumo humano se popularizou quando que ficou conhecida a geleia real? Lá na década de 50, quando o Papa Pio XII, ele ficou curado, ele já estava no seu leito de morte praticamente e começaram a administrar doses, né, de geleia real para ele e ele se curou. Então foi aí que a geleia real ficou mais conhecida. Mas por que ela tem um valor agregado maior? Uma pela dificuldade de você, né, produzir a geleia real. Ela chega a ter o preço dela cotado em dólar, olha, ela vale 300 vezes a mais que o mel, mas podemos dizer que ela tem um trabalho também muito maior do que produzir o mel. Para você produz 1 quilo de geleia, enquanto você produz 300 quilos de mel. Então, olha a diferença, né? Então, para garantir a conservação, a gente sempre orienta, né, que você escolha por geleia real congelada, o que é difícil você comprar ela congelada. Normalmente eles vendem ela refrigerada. Existe em cápsulas? Existe, mas aí volta naquilo que eu falei da própolis. Para você ter a certeza que ali dentro daquela cápsula tem 1 grama de geleia real, que é a dosagem que um adulto consome, provavelmente você vai precisar de várias cápsulas para você conseguir 1 grama de geleia real. Então, por isso que o custo da geleia real em cápsulas vai ficar bem mais elevado, né? E por quê, gente? A geleia real ela tem que ser retirada da colmeia a cada 72 horas. Então, é um trabalho, exige muito trabalho do apicultor e que ele seja também um apicultor consciente, né? Que ele realmente tem um compromisso ali com isso, porque senão se ele não retirar a cada 72 horas, aquela geleia real já não vai ter a mesma qualidade, né? Então, a rainha vive 6 anos, porque ela recebe a geleia real, enquanto a operária
vive apenas 45 dias. Então essa é a maior prova de que nós somos o que nós comemos. A abelha, elas nascem todas iguais, mas aquela que recebe a geleia real é a que vai viver 6 anos, vai pôr 2.000 ovos por dia, né? Ela põe um ovinho a cada, olha, 72 segundos, imagina, gente. Então, quem é o consumidor de geleia real? É aquele consumidor consciente, que já entende, ou é aquela pessoa que está convalescente, aquela pessoa, a criança, né? Ela é como se fosse um tônico para a criança, né? Olha, e foi o que me curou em 2000 e não sei quanto, há mais de 20 anos, de um cisto. Porque eu apresentei, né, o médico ginecologista verificou ali que eu estava com cisto, eu acho que foi a última vez que eu tive, há mais de 20 anos, e na época, ele já sabendo que eu, né, trabalho nessa linha, que eu gosto dessa linha mais natural, falei com ele sobre se existia algo que eu pudesse fazer, né, na época. Aí ele ainda brincou comigo e falou assim, não, Luciana, não tem chazinho, não tem nada, tem que retirar mesmo. Eu falei, bom, se não tem, então vamos retirar. Naquela época ainda não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? Que hoje a gente sabe que tem como você tratar cistos de outras formas, né? Na época eu não sabia, ninguém falava sobre tratar cistos de forma natural, há mais de 20 anos. Mas aí foi a época que eu comecei a utilizar a geleia real. Na época, a gente abriu a loja já há 23 anos, então foi mais ou menos nessa época aí, mais de 20 anos. Aí eu comecei a tomar a geleia real e no dia que foi para fazer lá, que eu não sei se chamava cauterização, como que era o nome que eles utilizavam, não tinha mais o cisto. Entendeu? E aí ele perguntou se eu acreditava em milagres. Eu falei, claro que eu acredito em milagres, eu acredito no milagre da natureza, e Deus é a própria natureza. Então como que eu não vou acreditar em milagre? E eu sabia que a única coisa que eu tinha feito foi incluir a geleia real. Mas hoje eu entendo, gente, dado a riqueza que ela tem, né? Em minerais, então ela tem todos os minerais que o corpo humano precisa. Ela tem mais potássio que a banana, muito mais, ela é rica em magnésio, tem zinco, é como se ela fosse, as pesquisas, os orientais, eles falam assim, que é como se a geleia real ela fosse uma mistura de peixe com carne, com hortaliças, com frutas, com vegetais, ela é uma mistura de tudo. Porque normalmente a gente encontra na natureza um alimento que ele é rico em determinado nutriente. O outro alimento ele é rico em outros nutrientes, outros minerais. A geleia real não, ela é um mix de tudo que o nosso corpo precisa, né? Inclusive para função hormonal, que foi o que me ajudou, né? Então ela vai auxiliar na produção de testosterona, de progesterona, de prolactina, de oxitocina, de estradiol, né? Por quê? Ela tem todos esses componentes, né, bioativos. Ela tem um componente chamado ácido 10-hidroxidecênio, que é uma substância anticancerígena poderosa. Ela tem adenosina, acetilcolina, polifenóis. Ela tem uma outra proteína maravilhosa chamada royal lactina, né, que é a principal substância, olha, que permite a mudança morfológica da abelha, de uma larva para a abelha rainha. Olha que lindo que é a natureza. Então ela tem essa proteína. Por isso que ela tem essa ação anti-age também, né? Ela é maravilhosa para o rejuvenescimento. Tem propriedades imunomoduladora e antibiótica, antitumoral, neurotrópica, anti-inflamatória, antioxidante. Olha, gente, saúde da pele, né? Estimula a produção de colágeno. Olha quantas pessoas aí querendo, nossa, Lu, tô precisando de colágeno. Qual é o melhor colágeno? Gente, é tão difícil você ter um colágeno realmente que o corpo absorve e reconheça como colágeno. E você tem aí na natureza, olha, estimula a produção do colágeno. Olha, um estudo mostrou, olha, também 6 meses de ingestão de geleia real. Olha, quem se curou também na época lá atrás que teve um problema sério de saúde foi o Rony Von. Não sei se vocês lembram uma época que ele teve, eu não me lembro o que, mas ele conta em uma das suas entrevistas que ele se curou com a geleia real, que fez a diferença na vida dele,
né? Incluir a geleia real. Então, olha, ela melhora a produção de hemácias na medula óssea, melhora a tolerância à glicose, a saúde mental, gente. E olha, a aceleração da conversão do DHEA para testosterona. Olha que maravilha, né? E quanto que a gente vai consumir de geleia real? De 1 grama a 3 gramas ao dia, né? E assim, olha, eu até deixei aqui para mostrar para vocês, olha. Essa é a minha geleia real, só que ela fica congelada, tá? A gente vende ela congelada na loja e aí quando você vai tomar, você tira. E por isso que chama geleia, ó, por conta dessa característica dela, né? Quando ela tá in natura. Mas pra gente ter as propriedades preservadas, o ideal é a gente manter ela no freezer. E aí você tira e toma. Ó, ela é azedinha, meio ácida. Eu vou engolir porque eu tô falando com vocês, mas quando eu tomo, eu deixo ela bastante aqui, sublingual, porque aí o corpo já vai absorvendo ali junto com a saliva e já vai, a mágica já vai acontecendo, né? Aqui a Ju falou, eu acho que uso muito o que, Ju? Minha neta fala, hoje ainda não tomei o pica-língua. Ah, ela fala pica-língua. Que bonitinha. Aqui não ficamos sem geleia real. Então, gente, olha, você vai ter a sua saúde transformada quando você inclui os produtos apícolas na sua vida. Eu falo por mim, gente, eu não fico doente, não pego virose, não tenho nada, não tem, sabe? A sua saúde vai melhorando a cada dia, sabe? E aí, então, você precisa saber aonde você está comprando também, a qualidade, né? Aonde estava essa colmeia, se tinha contaminação. Então, tudo tem a qualidade, gente. Infelizmente, né? Como eu falei, você pode encontrar ela liofilizada, né? Que é em cápsulas, mas vai ser bem mais caro, né? Porque para preservar ali as propriedades e para garantir que ali tenha 1 grama de geleia real, né? Então, gente, agora, olha, eu quero falar um pouquinho de um outro, né, produto maravilhoso, que é o pólen. Quem aí faz uso de pólen? Quem conhece pólen? Né? Vocês já utilizaram pólen? Olha, um estudo maravilhoso, já falando do pólen e a microbiota intestinal. Gente, hoje é difícil encontrar uma pessoa que não tenha o quê? Desbiose, uma alteração no intestino, né? Olha, adoro esses de satisfação. É isso mesmo. Gente, tudo aquilo que eu sei que é bom para minha saúde, né? Agora que você mostrou, vi que tomo certo. Ah, sim, Ju. Então tá, toma. Olha, essa quantia é 1 grama, uma colherzinha de café. Mas pode tomar até 3 gramas, até mais, dependendo da necessidade, sabe? Por um período aí que você tá precisando realmente, vai dando ali. O próprio produtor de geleia real, gente, que é essa que a gente trabalha, ele produz há mais de 50 anos, ele é pioneiro de geleia real no Brasil, tem matéria dele aí no Globo Rural. Ele fala que tem estudos no Japão mostrando que você consegue uma atividade ainda melhor da geleia real quando você toma em doses homeopáticas. É que a gente às vezes não tem esse tempo, né? Então você já quer tomar logo de manhã, sai pro trabalho, mas se você ir tomando ali ao longo do dia, sabe? Como se fosse uma palitadinha, um pouquinho, o estímulo ainda é melhor, sabe? O nosso corpo ainda reconhece melhor ainda. Gostaria muito de usar, mas não sei como. O pólen, Ju, lá, o pólen é maravilhoso, olha, para microbiota intestinal, vou falar como usar, né? Olha, ela tem, foi feito um estudo, né? Olha lá, ingestão do pólen na microbiota intestinal de camundongos obesos, olha só. Pólen e insulina, benefícios no metabolismo da glicose e produção de insulina. Olha que maravilha. Então, você pode utilizar ali 1 colher de sobremesa por dia. Você pode usar ela tanto assim na água, já coloca ali, já toma, ou coloca na boca e toma água por cima. Tem quem utilize nas frutas.
ou na salada. Se você não tiver questão com o gosto dela, você pode adicionar como se fosse um alimento mesmo. Coloca ali na sua salada, na sua fruta, ou toma já direto com água, tá? Então, olha, quem tem alergia ao veneno da abelha se beneficia na utilização do mel, olha, pois todos os produtos da abelha têm doses muito pequenas do veneno, capaz de provocar a dessensibilização. Olha, gente, que estudo, esse também foi um outro estudo, né? Então, quem tem alergias à picada da abelha vai se beneficiar o quê? Fazendo uso do mel diariamente, em pequenas doses, né? Então, gente, a gente tem mesmo que incluir esses produtos apícolas. Teria mais aqui para eu falar com vocês, né? Mas hoje eu escolhi esses 4, né? Para mostrar aí que, gente, a gente tem isso ao nosso alcance, de baixo custo, incluir própolis no seu dia a dia, incluir o mel em pequenas doses, tudo isso já vai, gente, te proteger, te blindar, para que a gente tenha aí mais saúde, né? Modulando o nosso terreno biológico, nosso sistema. Não fique focado só em melhorar, dengue, não deixar água parada, não sei o que. Gente, tem que ver a água parada que tá dentro do seu corpo. Se você tiver com uma água parada, podre, cheia de toxina, de metais tóxicos, você tá mais podre do que a água que tá lá fora, pro mosquito. É por isso que as pessoas estão doentes, porque elas não olham para dentro, elas ficam olhando só para fora. Entendeu? Então, cuide do externo, mas cuide também do seu interior, daquilo que você está colocando para dentro, das suas escolhas, dos seus pensamentos, né? Não ter pensamentos tóxicos, não ter pensamentos ruins. Claro, eles vêm, deixa eles passarem, mas já se conecta com a saúde, se conecta ali com a natureza. Quando você vai comer o seu alimento, agradeça, contemple ali a natureza, sabe? Pegou um própolis, nossa, obrigado, quem produziu, quem transportou, obrigado por essa riqueza que a natureza está produzindo aqui para mim. Tudo, gente, agradece, coloca gratidão. Meu Deus, olha esse mel, aonde será? Quantas pessoas... Às vezes eu tô almoçando, tô ali com meu filho, eu falo para ele, filho, comece a prestar atenção, quantas pessoas foram necessárias para a gente ter esse alimento aqui na nossa mesa. A gente não faz ideia. Quando você tem um simples alimento ali, quantas pessoas por trás trabalharam no sol, na chuva, para você ter aquele alimento. Então, gente, tudo isso vai fazer a diferença na sua saúde. Sabe, você colocar amor e gratidão em tudo, vai tomar uma água, agradeça aquela água, impregna ela ali de bons sentimentos e saúde. Gente, não tem como não melhorar a saúde dessa forma, não tem como, sabe? A natureza vai devolvendo mais do mesmo. Não se conecte, não fique conectado com a doença, se conecte com a saúde. Por quê? Nesse momento, gente, agora, vírus, fungos, bactérias, sabe, estão aí. Só que se você estiver conectado com os fungos, os vírus e as bactérias do bem, eles não vão te fazer mal. Agora, se você estiver cheio de metais e toxinas, você vai atrair fungos, vírus e bactérias que vêm se alimentar dessas toxinas que você tem aí dentro. Sabia disso? A maioria dos tipos de câncer, problemas, até mesmo na tireoide, tem os patógenos por trás, tem a ação dos vírus, fungos, bactérias que estão ali para fazer o papel de lixeiro do nosso corpo. A gente teria que agradecer eles ainda e não ter medo, agradecer, porque eles estão ali para fazer esse papel. Tá bom, gente? Lu, gratidão por tanto conhecimento e a informação que você passa com tanto amor. Ai, Ju, você é linda, viu? Obrigada. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Levem essa informação para outras pessoas, para aquelas que ainda não conhecem o poder da apiterapia no nosso dia a dia, na nossa vida, como alimento e não medicamento. O medicamento está lá na farmácia e a gente não quer ele. Nós queremos o alimento, nós queremos aquilo que o nosso corpo reconhece. Tá bom, gente? Beijos! Um bom domingo para vocês, viu? Até! Se tiver alguma dúvida, deixa aí. Beijos!